Olá, pessoal, tudo bem com todos? Esperamos que todos estejam bem. Na noite de hoje, nós vamos apresentar uma aula sobre a bronquite na criança. É um tema que está sempre presente para quem hoje em dia tem crianças acima de 3 anos e que demanda muitas vezes a procura por pronto-socorro e pronto atendimento, né? Alguma de vocês tem crianças acima de 3 anos em casa? Alguma tem? Alguma criança de 3 anos ou todas abaixo de 3 anos em casa? Ah, a Fernanda tem uma de 9. Alguém que tem algum familiar que tem asma? A Lara tem 3 anos de anemia. Ah, tem. Helene tem uma de 2 anos e 10 meses. Ótimo. Então, esse tema de hoje vai ajudar muitas vezes quando vocês tiverem situações como essas, de tosse persistente, que pode ser uma causa de asma, uma manifestação de asma, ou de uma outra doença, mas hoje vocês vão aprender a diferenciar os sintomas de asma. O Matheus tem de 11 meses, né, da Noemi, pequenininho. Boa noite, Elisete. Boa noite, Aline. Espero que todos vocês estejam bem. Boa noite, meu querido. Boa noite, Aline. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Estamos apenas aguardando um pouquinho as pessoas entrarem para a gente começar a aula de hoje. Pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje. Todos estão vendo os slides. Vamos mostrar aí. Ok? Vamos começar a aula de hoje, então. Já deu o nosso horário, tá bom? E as pessoas vão entrando com calma. Vamos falar sobre um tema que repercute na vida de milhares de pessoas que têm crianças acima de 3 anos, em que, persistentemente, as crianças, por conta desse quadro de manifestação de tosse, muitas vezes acabam encontrando o diagnóstico no pronto-socorro ou no pronto-atendimento. E assim manifesta as crises de asma numa grande população de crianças, né? Criando um transtorno muito grande para as famílias. Hoje, a crise de asma está presente em torno de 20% nas crianças e adolescentes. Para começar a falar de asma, temos que falar naturalmente da respiração. A respiração é um processo natural que todos nós executamos a todo momento e que muitas vezes não tomamos consciência. A respiração é algo natural, simples e suave, em que executamos uma inspiração e uma expiração ao respirar. Todo esse movimento é executado por segundos e executa uma entrada e uma saída de ar. E essa entrada de ar, ela eleva o oxigênio para todas as nossas células. No caso da criança, a respiração é um processo extremamente importante durante o processo de crescimento, porque o oxigênio ele é utilizado como combustível para a máquina, que é o nosso corpo, se desenvolver. E a criança que está no processo de crescimento e desenvolvimento acelerado, o consumo de oxigênio é muito maior do que nos adultos, né? Então, a respiração é fundamental para a criança. Vamos começar falando um pouquinho também de anatomia. Nós falamos em outras aulas, para entendermos como que é o processo da respiração, é importante conhecer um pouquinho da anatomia, né? Aí temos uma imagem da criança, né? Onde o nariz
é a porta de entrada do ar, passando pelos espaços dentro do nariz, passando pelos seios da face, passando por trás, passando depois em seguida para a faringe, descendo pela laringe, que é o órgão da fonação qual nós falamos, depois passa por um caminho cheio de anéis, que nós chamamos de traqueia, e esse ar depois ela se divide nos 2 brônquios para os 2 pulmões receberem o ar de fora, né? E depois passar para a corrente sanguínea, distribuindo por todo o nosso organismo. Aqui, de uma imagem mais aproximada, né? Da entrada do ar nos pulmões. E esse movimento respiratório, na criança, mais do que o movimento das costelas, para poder ampliar o tórax e o ar entrar com mais facilidade, na criança, o grande músculo que faz essa respiração acontecer é o diafragma, onde ele executa uma contração, ele abaixa, e os pulmões expandem e entra o ar pelos pulmões. Esse é um processo em que acontece a respiração. E aqui tem a imagem que a gente vê, os movimentos que acontecem o tempo todo dentro dos nossos pulmões, onde há a entrada de ar e a saída dele. O ar que entra, ele é extremamente rico de oxigênio, e ao sair ele libera bastante gás carbônico, um gás que o nosso organismo elimina, que não é utilizado na nossa máquina, que é o combustível, né? Para que nós possamos agir, mexer e viver. E é o oxigênio que permite que a criança se movimente, haja e possa fazer suas atividades, suas brincadeiras de forma tranquila. E isso é uma respiração tranquila, onde nós temos a criança que pode executar suas atividades naturalmente, graças à sua respiração. Simples, executada de uma forma natural e simples. Aqui nessa imagem, nós temos a imagem dos brônquios, né? Que parece como se fosse uma árvore invertida para dentro do nosso tórax, do nosso peito, porque ele recebe o ar lá de fora, passa pela traqueia, como nós falamos, e os brônquios penetram os espaços como se fossem umas bolsas, e lá ele distribui o ar através desses canais, que nós chamamos de brônquios. O que acontece na asma? A asma é uma doença que inflama os brônquios, né? Os brônquios, como está na imagem à esquerda, ele é um canal que transporta, né, transfere o ar de fora para dentro dos pulmões. Então, ele tem uma abertura, ele tem um calibre normal, né? Para que haja essa passagem simples, tranquila desse ar, para entrar e sair. Quando acontece uma inflamação, né, nos brônquios, nós vamos chamar de crise asmática, quando esse processo vai se acentuar, inflamando, portanto, diminuindo o calibre, porque acontece um inchaço dentro desse brônquio, né? Há inchaço, e esse inchaço reduz o calibre e dificulta a passagem desse ar. Então, a pessoa que tem crise de ar, uma das manifestações que ela vai ter por conta desse processo inflamatório é a falta de ar. O ar não vai entrar da mesma forma do que antes, no processo simples e natural. Ele vai ser um ar que vai entrar de forma mais forçada. Então, o ar no pulmão saudável, ele vai estar entrando numa quantidade boa, em que a pessoa sente prazer em respirar, né? Porque os pulmões vão estar cheios de ar e de oxigênio. Quando os brônquios inflamam, esses brônquios eles vão estar diminuindo o calibre e a passagem de ar vai estar bem reduzida, o que vai fazer com que as pessoas sintam falta de ar como uma das manifestações da crise de asma. A pessoa em crise de asma vai, então, como eu falei, ter os brônquios inflamados, cheios de catarro, por conta dessa inflamação, e o ar vai penetrar com muita dificuldade para poder entregar lá no interior dos pulmões, lá nos alvéolos, na parte finalzinha, para que o sangue passe, pegue esse oxigênio e distribua por todas as nossas células do corpo. E isso é importante, porque na criança que precisa de mais oxigênio, ele vai sentir mais falta de ar e muita dificuldade para respirar. Então, essa vai ser a manifestação que mais vamos ver na criança com crise de asma. Então, aqui, os brônquios inflamados, essa inflamação vai causar
a presença de catarro no peito da criança, proporcionando manifestações de sintomas. E os sintomas que vão apresentar de maneira bastante chamativa é a presença da tosse, com uma sensação de aperto no peito e sensação de falta de ar. Hoje, as crianças em crise de asma estão chegando assim, meus amigos, estão chegando muito graves. Por isso, eu pretendo fazer com que as pessoas que têm seus filhos com crise de asma entendam que a asma não é uma simples crise de tosse. A asma é uma doença crônica que pode levar seu filho para uma UTI por conta de um processo inflamatório que pode se tornar algo muito intenso, ocasionando a falta de ar e deixando a criança numa situação tão grave como esta aí. Quais são os sintomas da crise de tosse, de asma? As crises de asma têm crises frequentes de tosse. A tosse, nós já vamos falar, é uma tosse persistente, ela é acompanhada de chiado no peito, que às vezes dá para ouvir, né, à distância, mas o médico consegue detectar isso pelo estetoscópio. Tem a sensação de aperto no peito, a criança às vezes bota a mão realmente no peito, tem essa sensação de dor, tem a percepção da falta de ar, por entrar menos ar nos pulmões, e esse quadro ele piora frequentemente no período da manhã e ao anoitecer. Lá para o período das 6, 8 horas da noite, a criança começa a piorar. A tosse, então, como eu disse, é uma tosse que persiste, né? É uma criança que começa quando tem crise, ter tosse, seguidamente, né? E as tosse pode ser de característica espasmódica. As tosse espasmódica, como eu apresentei nas aulas anteriores, são tosse que são instaladas na criança, tosse no ar, tosse, ela instala essa crise de manifestação, né, da tosse. Você percebe que isso acontece com bastante sequência de vezes. Pode manifestar também de forma paroxística. A tosse paroxística é aquela tosse que lembra a coqueluche. É uma tosse persistente, mas muito seguidamente, né? Que às vezes a criança nem consegue parar para respirar. E às vezes termina a criança vomitando. A tosse emetizante é aquela qualquer tosse na crise de asma que provoca vômitos. Então, são os tipos de tosse que a gente vai encontrar na crise de asma. A pessoa com tosse, ela tem essa manifestação que nós estamos vendo aqui. Ela começa a tossir, às vezes tem uma sensação de que não vai parar de tossir, e aí a sequência de tosse faz com que a pessoa sinta uma certa falta de ar, bota a mão no peito, né? Isso aí, meus amigos, é muito comum na criança maior, né? Na criança pequena, a manifestação é um pouco diferente, nós já vamos falar. Então, nós vamos encontrar a tosse, repetindo que é uma manifestação importante da crise, mas um detalhe, que é muito comum os pais, às vezes, não se atentarem para isso, que a crise de tosse, ela vai acontecer na asma quando a pessoa, por exemplo, a criança estiver fazendo uma corrida, começar a pular, brincar, ficar pulando seguidamente, ou quando ela faz uma puxada de ar para respirar profundamente. Isso vai provocar tosse. E isso nós vamos ver com bastante frequência quando a criança estiver manifestando crise de tosse. Então, uma das manifestações que pode fazer com que os pais pensem que a criança está em crise de tosse, quando ela executa uma corrida, ao brincar, pular, correr, ou falar bastante vezes, daqui a pouco ela começa a tossir. Algumas vezes, então, a tosse é persistente e pode até provocar vômitos. É característica de crises de tosse. E a gente vai ver muitas vezes isso numa criança menor. Como eu falei, uma das manifestações da crise é a sensação, né, de tosse, e ela também é perceptível, né? Os pais podem perceber quando a criança estiver em crise de asma. Os sinais da falta de ar na crise de asma é quando a criança começa a respirar mais acelerado, uma respiração que se aumenta a frequência, né? Você percebe que a criança não está numa respiração normal, a presença daquelas covinhas, né? As setas estão mostrando a presença de entradas entre as costelas, às vezes abaixo do peito, e às vezes aqui embaixo, na região que a gente chama de supraesternal, é acima do externo, né? Que é esse osso duro.
E você vai ver, às vezes, o narizinho abrindo e fechando. Todos esses sinais, meus amigos, são sinais de gravidade. Toda criança em crise de asma com esses sinais de falta de ar, ela pode estar em crise de asma grave, tá bom? Nessa situação, é um sinal de alerta que tem que levar a criança para o pronto-socorro imediatamente para uma avaliação, e muitas vezes ela pode vir a precisar de oxigênio. Então, não tardie a necessidade de uma avaliação médica quando a criança se encontrar nesse estado, ok? Mais uma vez mostrando a criança com sinais de falta de ar, a criança às vezes não consegue, né, tadinha, completar uma frase porque ela está tão cheia de catarro no peito ou com muita sensação de falta de ar, ela não consegue falar uma frase inteira, e é sinal de gravidade, como nós chamamos a atenção. Ela pode se manifestar de forma gradual, então a criança às vezes começou com uma tosse, uma coriza, uma febre, porque muitas vezes as infecções virais, as gripes, ele é um fator extremamente importante para desencadear as crises, e é mais frequente nas crianças pequenas. Então ela vai tossindo aos pouquinhos, ao segundo, terceiro dia você vê continuando a tosse, e às vezes estava começando com pouca intensidade e ela começa a acentuar, né? E na gripe vem a coriza, vem a febre se manifestando junto, tá? A asma não provoca febre. O que tem na febre que provoca a crise, então são sintomas gripais, que são muito frequentes. E pode manifestar de forma súbita. A manifestação súbita a gente vê mais na criança maior, uma criança acima de 5 anos, 7, 8, 10 anos de idade, por exemplo, e muitas vezes a tosse é persistente, paroxística às vezes, mas ela é mais seca, ela não tem muito catarro, entende? E quando ela tem assim, é muito frequente, às vezes, as crianças que são maiorzinhas, de 7 anos, quando elas são asmáticas, muitas vezes são crises asmáticas de fundo alérgico. Então, a gente vai prestar atenção nesse tipo de manifestação também. Criança pequena, é uma dúvida muito frequente dos pais que procuram pronto-socorro. Pode ter asma, né? Um nenenzinho de 10 meses, uma criança de 1 aninho, ela pode desenvolver, ela pode ter asma? Pode sim, pode. Só não vou considerar a crise de asma nas crianças abaixo de 2 anos, porque elas vão enquadrar no quadro clínico que a gente chama de bebê chiador, que é uma criança que tem um chiado no peito, tem tosse, tem catarro, e que tem as crises recorrentes, de forma frequente ou às vezes esporádica, né? Inclusive, vai ser um tema de nossa aula nas próximas vezes. Presta atenção nas notícias que nós vamos estar dando. Então, a crise de asma no bebê, a gente vai pensar na possibilidade disso acontecer quando existem alguns fatores que vão chamar a atenção. Principalmente, por exemplo, quando os pais forem asmáticos, pelo menos a chance de a criança ter asma é de pelo menos 30%. Se os 2 pais forem asmáticos, a chance aumenta para quase 70%. Então, aumenta muito a possibilidade de a criança ter asma também. Quando, por exemplo, um dos pais tem rinite alérgica, né, ou uma manifestação de diferente forma, mas também é alérgica, pode aumentar a possibilidade de a criança ter, quando se desenvolver as crises, ela tem um fundo alérgico também. Bem, e o que os pais e cuidadores, então, podem fazer quando as crianças entrarem em crise de asma? As crianças, quando entrarem em crises, a parte mais importante, fundamental, que os pais podem fazer, de primeira linha, é identificar exatamente as crises. Quando que eu identifico que meu filho está em crise de asma? Quando a tosse é persistente, é paroxística, vem piorando à noite e de manhã, pode ser acompanhado de vômito, tem a sensação de aperto, lembra? Às vezes eu consigo até ouvir o chiado de longe no peito, para quem já está acostumado, percebe às vezes ao palpar o peito, parece com um ranger no peito, né? E tem sensação, a criança tem a sensação de aperto, de dor no peito, tá bom? Então, precisa reconhecer de imediato que a criança está em crise. A partir daí, a gente tem que iniciar a medicação, fazer com o menor tempo possível, porque quanto mais tempo nós deixarmos de iniciar a medicação, maior vai ser a intensidade da crise de asma. Por quê? Como falei lá atrás,
A crise de asma é um processo de inflamação dos brônquios. Os brônquios, se nada for feito, ele vai inflamando e, por conta de outros fatores, ar frio, infecção por viral, né, pegando uma gripe aí no meio do caminho, ele vai se acentuar. Então, a criança que tinha apenas tosse esporádica no início da crise, ele agora está chegando no pronto-socorro com uma tosse acentuada, vomitando, com falta de ar, com sinais de gravidade, e às vezes eu tenho que colocar logo de imediato oxigênio. Quando nós tivermos a possibilidade de identificar logo no início a crise de asma, eu tendo iniciado a medicação, a situação não vai chegar até esse ponto, né? 90% das situações de crise de asma são crises que começam leves. Então, se eu iniciar a medicação reconhecendo que a crise já está se manifestando, se eu iniciar a medicação, eu interrompo esse processo de evolução da doença. Ela não vai chegar grave para mim, tá bom? Que medicação é essa que se faz? A primeira e mais importante medicação que a gente usa hoje é um broncodilatador. Lembra que nós falamos que na asma é um brônquio se fechando? Ele fecha e aí o ar passa menos. E o que é que acontece? Se eu usar um broncodilatador, o brônquio ele dilata e o ar volta a passar de forma tranquila. E a medicação mais usada como broncodilatador hoje é o salbutamol. Nós usávamos lá atrás o Berotec, que é o fenoterol, tá? Hoje ele saiu de linha, nós não encontramos quase nenhuma mais farmácia, né? Então a opção hoje, de primeira linha, é o salbutamol, que pode ser feito de forma em aerossol, que é o spray, ou a bombinha, ou feito de forma de inalação. Tem lugares que chama de nebulização. Inalação e nebulização são as mesmas coisas, tá bom? Então, pode ser feito de forma nebulizada, colocando as gotinhas para fazer a nebulização. Então, as duas formas mais frequentes. Tá? Nebulização. Meus amigos, quem está com o telefone aberto aí, fechar um pouquinho para a gente poder seguir com a nossa aula, tá bom? É possível também encontrar alguns flaconetes prontos, diluídos, para botar lá no copinho para fazer inalação, tá bom? Ou a nebulização. Esses são encontrados, mas são de um valor maior, né? Para quem gosta ou gostaria de fazer, essa é uma opção, tá bom? Então, o salbutamol pode ser em forma de spray, no aerossol, pode fazer nebulização utilizando as gotinhas ou flaconetes, tá? A formulação em xarope hoje não é recomendada usar em crianças, tá? A gente não recomenda porque a concentração é muito alta, o salbutamol pode dar realmente muitos efeitos colaterais, tá? Na posologia que a gente vai orientar, quer dizer, as doses para ser feito, elas não têm uma reação importante, muitas vezes é feito com tranquilidade. A opção seguinte, que nós temos, então, fazer o spray com a bombinha, com o espaçador, ou fazer a nebulização. Existem situações que eu vou precisar fazer uma nebulização, tem situações que eu vou fazer o aerossol. Hoje, na prática, nós estamos mais optando a fazer o spray, né, com o uso do espaçador para criança, porque ele é bastante prático, o custo é mais baixo, né? Eu posso utilizar isso em qualquer lugar. Já o aparelho para fazer a nebulização não é tão fácil de deslocar, depende da eletricidade, o custo é muito maior, e nem sempre a criança para fazer direitinho até o final, não é mesmo? Já com o spray, poucos segundos você já está administrando a medicação para chegar lá no pulmãozinho e ter um efeito mais rápido, tá bom? Então, existe essa vantagem. Quando que eu inicio, então? Como nós já falamos lá atrás, né? Quando eu já detectar que a criança já está entrando em crise. Alguma das situações que nós vamos encontrar é exatamente esta. É quando as crianças já começam a ter uma tosse persistente, depois de uns sintomas gripais, de tosse, coriza e febre, ele pode começar a desenvolver manifestação de tosse persistente, espasmódica, uma sensação de tosse, sensação de aperto no peito, depois que entrar em contato com poluentes, com substâncias químicas, odores, com acro, pelo de animais, mas esse perfil outra coisa. Existe a asma, então, provocada por várias situações que muitas vezes vão terminar ou deixar de existir em crianças até 7 anos, e tem a asma que muitas vezes se manifesta com um componente alérgico. Essas têm muita tendência a seguir para a idade adulta. Então, são as crianças em quadros alérgicos de asma. E aí, os fatores para desencadear as crises
de alergia, manifestando com crise asmática, são essas manifestações, esses pontos que nós falamos aqui. E existe, inclusive, fatores emocionais que podem desencadear a crise, sabe? Lembrando aqui que algumas infecções, mesmo as inflamações simples de garganta, podem ser um fator desencadeante para a crise de asma. A criança que entra em contato, então, com a fumaça, o cigarro, né, é um fator extremamente importante para desencadear as crises, né? Então, crianças que têm contato com pais fumantes, ele tem grande risco de desenvolver crise de asma, inclusive asma grave, porque a asma já é um processo inflamatório dos brônquios. Encontrando contato com a nicotina, que mais inflama os brônquios, o processo de obstrução do brônquio vai ser muito mais intenso. Então, a criança chega, às vezes, subitamente em crise de asma grave e, de uma forma importante, acaba ficando internada. Então, pais que fumam, mesmo que aquela história, não fumam perto da criança, mas que traz na sua roupa, no seu cabelo, no seu hálito a nicotina, pode ser um fator que vem desencadear a crise do seu filho de tosse, tá? E aí desenvolver uma crise de asma muito importante. Os pelos de animais, né, como nós falamos em crises alérgicas, importante fator de desencadeamento, tá? Mas não quer dizer que toda criança que tem crise de asma, a gente tem que tirar o cachorro de casa. É importante determinar se tem uma relação entre o pelo no animal, a criança entrando em contato com a criança e acaba desenvolvendo, né, a manifestação da clínica de tosse, tá? Se ela fica bem, não tem clínica nenhuma de tosse, não tem manifestação alérgica nenhuma, deixa o animalzinho, tá? Só manter ele limpinho. E como nós falamos, né? Criança corre, pula, brinca e começa a tossir e manifesta tosse persistente, às vezes chega a vomitar e dá aquela sensação de aperto no peito, ela está em crise de asma, né? Então, isso chama a atenção para os pais para reconhecer que a criança, tendo uma atividade como esta e desenvolvendo crise de tosse e falta de ar, ela está em crise de asma. Como fazer o spray de salbutamol? Como nós falamos, pode ser feito na nebulização ou pode ser feito no spray. Que dose que nós vamos aplicar de salbutamol, né? Não é necessário, né? Todas as vezes eu tenho que consultar o médico para ver a dose, porque antes já está passando para vocês, porque é necessário que vocês já reconheça a crise e já comece a dar a primeira dose, tá bom? Crianças entre 3 a 5 anos vão fazer 4 jatinhos, tá? Do jato de salbutamol, com intervalo entre 4 a 6 horas. Por que 4 a 6 horas? Vai depender da frequência da crise de tosse. Se ele está tossindo muito, com uma frequência maior, eu vou usar mais vezes, a cada 4 horas. Se a crise é um pouco menos intensa, eu vou deixar com intervalo maior a cada 6 horas, tá bom? Crianças a 5 anos, entre 4 e 6 jatos, dependendo da intensidade, da frequência, eu também vou usar de 4 a 6 horas. Em crianças maiores, acima de 12 anos, eu vou usar 6 a 8 jatos por vez, de cada 4 a 6 horas, tá bom? A nebulização, quando a criança executa de forma tranquila, bem feita, e até o finalzinho, né, ela tem um efeito tão bom quanto a do spray. Mas nem toda criança é tranquila para fazer a nebulização. Se ela não consegue executar até o final, respirando essa fumacinha branca aí com a medicação, o que acontece? A medicação ela não chega aos pulmões de forma completa, somente uma parte da medicação vai chegar. E aí o que acontece como resultado final é que não vai resolver de forma satisfatória a crise, né? A nebulização é um bom veículo de umidificação das vias aéreas. Então, muitas vezes, eu fazer nebulização ajuda a umidificar, então isso é muito bom. Mas, se a criança não consegue fazer muito bem, tem que trocar a opção, tá? Optar pelo spray. Quando eu vou fazer a nebulização, qual é a dose que nós podemos fazer? Então, como eu preciso perceber e executar a medicação logo no início, é importante já saber as doses, tá certo? Crianças menos de 20 quilos vão colocar 10 gotinhas, tá? Com um pouquinho de soro, que é 5 ml, é um padrão, também feito com intervalo de 4 a 6 horas decorrente da crise, como nós falamos. Crianças maiores de 20 quilos,
Vamos colocar 20 gotinhas, já dá para guardar, né? 20 quilos, 20 gotinhas, com 5 ml do soro fisiológico, a cada 4 a cada 6 horas, dependendo da intensidade da crise, ok? E os adolescentes mantêm os 20 gotinhas, não aumenta mais do que isso, ok? E assim a gente vai observando a resposta da criança após a medicação. Se ela começar a diminuir a tosse, ficar com a respiração mais tranquila, né? Se a tosse está começando a ficar mais esporádica, ela parou de vomitar, se estava vomitando, é claro, e ela está com a respiração mais tranquila, conseguindo dormir, eu vou fazendo a cada 4 horas, vou fazendo a cada 6 horas, se for mantendo sinais de melhora, e depois eu paro de fazer o salbutamol, ok? Então, isso é que é importante que os pais saibam lidar desta forma, tranquila, né? Porque a maioria das crises, 90%, ou seja, 9 em 10 crianças em crise de asma, são crises leves. Então, eu posso começar e já ver um bom resultado em casa, desde que seja feito de forma adequada, tá bom? Fazer a inalação, que é uma nebulização, com a criança dormindo, funciona. Muitas vezes, meus amigos, não funciona. A criança que dorme, muitas vezes ela está agitada na cama, ela se movimenta, ela não faz uma respiração profunda. Quando a criança está deitada, ela não expande o pulmão. Então, o remédio não vai chegar muito bem lá onde precisa chegar, que é nos brônquios. Então, a nebulização com a criança dormindo não funciona de forma satisfatória, ok? Então, se for fazer, a criança tem que estar sentadinha, acordada, contribuindo e poder fazer de forma correta, tá bom? Não conseguem fazer inalação, a opção melhor é o spray com espaçador. Isso nós já vamos falar agora. Como usar corretamente o salbutamol spray, a bombinha? Então, vamos lá. Primeira coisa é saber o que é esse espaçador. O espaçador, ele é essa câmera de plástico, onde ele tem uma ponta e que ele faz a conexão com a máscara, que tem que ser ajustada ao rosto da criança, cobrindo o nariz e a boca, e a outra parte, a outra ponta desse material plástico, né, que é o espaçador, você coloca, acopla a medicação que ela entra em forma de L, acoplando direitinho, tá bom? Existem vários espaçadores de diferentes formas, cores e maneiras de se colocar no rosto, tá? Mas um padrão é que ele cubra o nariz e a boquinha da criança, para que ela respire. Se ela respira pelo nariz ou pela boca, ela está entrando a medicação pelas essas vias para poder responder direitinho, tá bom? A opção dos tipos de espaçador fica a cargo do pai, da mãe, de escolher um espaçador que seja mais conveniente. E lembrando, nós temos nos espaçadores 3 tamanhos de máscaras. Tem um tamanho pequenininho, naturalmente para criança pequena, para criança maiorzinha tem a média, e para criança maior e adolescente a máscara maior, né, de adulto. Quando você aplica o spray, o que nós vemos na saída, muitas vezes não dá para ver, mas aqui tem a imagem mostrando um fluxo, né, de um pozinho, né, branco, bem fininho, que é expelido de uma forma liofiliada, que a gente chama, para que seja aspirado durante a respiração. Então, esse pozinho aí, branquinho, ele contém a medicação. Só que para ele sair, existe um outro gás que está junto com ele, que a gente chama de propelente, para poder fazer com que haja uma certa pressão para esse pozinho que contém a medicação ir com certa força até as vias respiratórias da criança. Só que para isso acontecer, tem um detalhe. A gente tem que misturar a medicação. Então, é como se fosse mexer o suco de laranja, né, na garrafa. Para usar a medicação, toda vez a gente tem que fazer uma agitação, tá? 5 a 10 vezes agitado, para poder agitar com um gás que está ali, para sair no jato perfeito, tá bom? Agora vamos orientar para vocês como que faz a sequência, passo a passo, de como administrar a medicação com o uso do espaçador, tá? Vamos usar o espaçador acoplado à máscara e o spray, como nós mostramos agora há pouco. São 8 passos que nós vamos fazer. Então, a primeira coisa é agitar, como nós falamos, tá? Perdão, colocar a criança sentadinha ou em pé, tá? Nunca deitada. Ela tem que se posicionar direitinho para poder executar a medicação, executar o procedimento certinho, tá bom?
Em seguida, então, agitar o spray, a bombinha, o aerossol, para poder conter a medicação distribuída de forma adequada. Em seguida, você acopla, então, o frasco do spray ao espaçador, ali a parte de trás, como mostra a imagem, e faz a aplicação, né, da medicação. Lembrando que tem que ser bem acoplada a máscara ao rosto da criança. Você aplica o jato um jatinho por vez, tá? E conta em seguida 10 segundos ou 10 vezes a criança respirando, tá bom? Não tirar enquanto você não terminar de contar os 10 segundos, tá bom? Em seguida, você retira o espaçador e a máscara da criança e, caso precise, né, fazer 4, por exemplo, 4 jatos, você vai agitar novamente, vai acoplar no espaçador a medicação, né, o spray, aproxima o espaçador do rosto da criança, a máscara, e lá você aplica mais o jato, você retira, depois agita de novo e faz na sequência de 4 vezes, tá bom? Isso vai levar nem 60 segundos, é menos de 60 segundos para fazer 4 jatinhos. É rápido, é fácil de fazer, mas tem que ser feito desta forma. Muitas vezes a pessoa não segue esses passos e acaba resultando num efeito ruim ou pouco efeito da medicação. Existe uma forma de fazer a aplicação do spray com o uso do espaçador, mas sem a máscara. Isso aí é possível fazer tirando a máscara e existindo um bocal, né? Que a criança apenas, como se fosse botar a boca ali e abocanhasse essa parte do espaçador e não mordesse, apenas segurasse com a boca e aspirasse aquele pozinho que nós mostramos através dessa câmera, né? Que é o espaçador. Então, a criança tem que ficar sentada ou em pé, você agita, acopla no espaçador o spray e pede para a criança puxar o ar e soltar o ar profundamente, tá? Soltou o ar totalmente do pulmão, ela agora vai botar o espaçador no bocal, né, na boca, perdão, e vai puxar esse ar que está dentro do espaçador. Esse ar que tem um pozinho, então ela vai puxar durante a respiração pela boca, e esse pozinho vai lá por dentro do pulmão, vai fazer a dilatação dos brônquios, melhorando a respiração. Então, nesse caso, a criança ela tem que ser treinada, né? Então, são crianças acima de 6, 8 anos que muitas vezes são mais capacitadas para fazer esse procedimento de forma correta. Algumas crianças não conseguem, mesmo tendo 8 anos. Não tem problema, usa a máscara para poder fazer. É só uma forma de poder facilitar o uso para a criança que já tem uma certa capacidade de fazer, ok? Mas, mostrando ainda a sequência do procedimento, e quando terminar, segue de novo, agitando, fazendo todo o movimento de respiração, solta o ar e aspira o pozinho através da câmara do espaçador. Existe a forma de fazer em que não precisa da máscara, nem do espaçador, mas existe um maior treinamento da criança. Então, nesse caso, são crianças maiores que têm que ser treinadas para ser feito, né? E muitas vezes é usado em adultos que têm asma e que já têm a capacidade de executar, né? Desta forma, se faz da seguinte maneira: a pessoa tem que ficar sentada ou em pé, vai agitar o spray da mesma forma que nós falamos em todas as vezes, em todas as opções, tá? Ela vai soltar o ar e vai puxar, depois de acoplar o spray na boca, ela segura o spray na boca, tá? E ela vai puxar o ar, tá? Através da boca, esse pozinho que vai sair diretamente, ok? Existe a possibilidade da criança não precisar colocar a boca, ela pode apenas aspirar com a boquinha aberta. Mas como exige, às vezes, um treinamento, às vezes, uma forma de fazer, uma forma de treinar em capacidade de criança, nem todas elas conseguem fazer. Então, não tem problema. Faz com o bocal direto, ou faz com o espaçador com máscara, vê a maneira mais fácil de fazer e que possa executar para que a medicação chegue de forma correta. Se não fizer a técnica correta desse procedimento, passo a passo que a gente falou, não vai ter um bom resultado. Então, é preciso seguir esses passos. E tem, portanto, que escolher um método mais fácil de executar para a sua criança, tá bom, meus amigos? Então, aqui mostrando mais ou menos como pode ser feito numa criança que não vai usar o espaçador nem a máscara, né? Então, ela abre a boquinha, aplica o spray, puxando durante a inspiração
e soltando o ar de forma tranquila na hora de soltar o ar. Então, ela tem que ser bem treinada para executar de forma bem tranquila e ter um bom resultado da medicação. Às vezes, o próprio profissional médico é que faz o treinamento, né? Vocês que têm crianças maiores em crise de asma, peçam ao médico que treine no seu consultório como executar de forma tranquila. Mas agora vocês sabem que existem as 3 opções, né? Com máscara e espaçador, só com espaçador e bucal, ou sem uma nem outra, fazendo com spray diretamente na boca. A criança treinada, executando bem essa performance, o resultado sempre é muito bom. Bem, existem as situações, né, que vão ocorrer no meio do caminho. Está fazendo tudo direitinho, né, com o espaçador, aplicou o spray, doutor, fiz tudo certinho, tudo direitinho. Só que a criança não está melhorando, meu filho está em crise ainda, está continuando a tossir, eu apliquei o salbutamol. Aí, quando as pessoas trazem essa situação para a gente pergunta, quantas vezes está fazendo? Ah, doutor, eu fiz 2 jatinhos de manhã e 2 jatinhos à noite. Olha, sem fazer 2 jatinhos de manhã, 2 à noite, vocês já viram que não é a dose recomendada. Por isso que nós chamamos a atenção para fazer aquela dose certinha. Se fizer de manhã e à noite, 2 vezes, 2 jatinhos, não vai funcionar mesmo. E às vezes é uma criança que já tem 30 quilos. 2 jatinhos a gente usa para bebê menos de 2 anos. Então não vai funcionar. Então isso é uma das coisas para as quais, embora esteja fazendo o procedimento certinho, a dose está muito baixa e está fazendo poucas vezes. Então não vai ter uma boa resposta. Outra situação. Às vezes a pessoa ela tem um spray em que a criança teve muitas vezes necessidade de fazer. Então, se ela fez 4 jatos e precisou fazer esses 4 jatos 5 vezes naquele dia, então ela fez 4 jatos 5 vezes, ela fez 20 jatos. O spray, ele contém apenas a possibilidade de você executar 200 jatos. Se você fez 20 jatos em um dia, ele só vai servir por 10 dias. Só que a pessoa quer fazer mais vezes. Mais vezes não dá, porque se ele terminou 200 doses, não tem mais medicação ali dentro do spray. Então, ela tem que trocar esse spray, entendeu? Então, o que acontece? Está fazendo tudo certinho, mas não tem medicaçãozinha ali. Então, por isso que não melhora. Então, essa informação é fundamental, é valiosa para quem tem criança com crise de asma, vai passear, vai viajar, vai precisar usar o spray, porque a criança entrou em crise naquela noite, tossindo sem parar, vai fazer tudo direitinho, como aprendeu, mas não tem medicação. E a criança está numa crise de asma, chegando com falta de ar. Então, é uma situação embaraçosa, né? E as pessoas muitas vezes não sabem o que fazer. Então, eu estou lhe trazendo essa informação. Verificar se tem um spray, se tem a medicação, quantas vezes usou. Se tem dúvida, se não sabe quantas vezes usou, é interessante que anote quantas vezes os jatos você executou e quantas vezes fez nas outras crises, para saber se ainda tem remédio ou não, ou na hora de trocar, tá bom? A doença não vai ser mais grave por conta do uso da medicação, que não melhora, claro. Se você trocar rapidamente e se perceber, se der conta, você fazendo direitinho, a criança vai responder, tá bom? Lembrando que os preços salbutamol, então, tem 200 jatos, fez mais de 200 jatos, não tem mais a medicação. Só tem a... Por que sai o Porque ali tem um prepolente, tá? Que é um gásinho que ajuda a injetar a medicação. Então, ele sai. Você até vê, mas não tem medicação, então não vai responder, ok? Uma outra dúvida que os pais têm no uso do spray, né, da bombinha. Faz mal ao coração, doutor? Olha, o salbutamol, como o antigo Derotec, que pessoas faziam na crise de asma, seja no spray, seja na inalação, perdão, a frequência do coração da criança aumenta um pouquinho. Todos já repararam isso. Mas o salbutamol, dentre todas as opções, é o que menos efeitos colaterais tem. Então, se aumenta um pouquinho a frequência, é natural logo após a medicação. Depois, a frequência do coração volta ao normal. Então, ele não causa mal nenhum ao coração. Ah, meu filho tem um problema de coração, tem uma arritmia. Aí sim, eu preciso ver, é importante avaliar com o cardiologista da criança se a criança pode ou não usar a medicação, né, o salbutamol.
porque tem criança que tem problemas cardíacos e tem asma, e aí precisa usar uma medicação. Qual seria a opção melhor para essa criança? É importante que você consulte o pediatra ou o cardiologista pediátrico da criança para avaliar a melhor condição de forma segura, tá bom? Mas fazendo para qualquer criança, a maioria das crianças que não tem problema de coração, pode ficar tranquilo, tá? Que pode fazer sem problemas, porque não vai dar nenhum mal para o coração da criança. Nem agora, nem após a medicação, nem depois. O uso da bombinha cria dependência? Não cria dependência, tá? Você vai usar o salbutamol somente na crise. Na crise, muitas vezes você usando a medicação de forma correta e adequada, com aquela frequência, a crise vai durar aí umas 2, talvez 3 dias, no máximo 4, tá bom? Claro, se a crise continua, a tosse persiste, alguma coisa a mais tem que saber, procurar saber. Precisa uma avaliação pediátrica, procurar um profissional que você conhece, confia, para avaliar o que está acontecendo, tá bom? Mas terminou a crise, acabou a medicação, pode parar o salbutamol, tá? Claro, a criança que faz o tratamento para asma, que usa a bombinha todo dia lá do corticoide, para evitar exatamente a crise, essa não pode parar. Essa para que a criança não tenha crise. Mas se caso a criança entrar em crise, qual a medicação que nós vamos usar? O salbutamol, ok? Quando saber que está bem? Quando tem que parar o salbutamol? Quando tem que parar, doutor? Se a crise que começou com tosse, falta de ar, chiado no peito, sensação de dor, parou, a criança corre, pula, brinca, não está mais tossindo, parou a crise. Pode parar a medicação. Mas meu filho, toda vez que vai para natação, ele nada e começa a ter tosse, tem um pouco de falta de ar. Eu paro a natação? Não precisa parar a natação. Você pode fazer um spray de salbutamol antes, é até recomendado, faz um pouquinho, dando lá uns 10, 15 minutinhos, pode fazer sua natação tranquila, sendo acompanhado com um profissional no início, depois fazendo de forma tranquila, sabendo como que a criança reage, tá bom? É sempre importante, durante as crises, se os pais puderem, não é obrigatório, ter um oxímetro para ver como é que a criança está, se existe graus importantes de falta de ar na criança, a saturação do oxigênio, quando a gente coloca esse oxímetro no dedinho, ela tem que estar acima de 94, pelo menos, tá? Lembrando que se o dedinho estiver frio, eu não vou conseguir ver direitinho, então aquece a mão, depois bota lá o oxímetrozinho para olhar direitinho, tá bom? No caso de ir para o hospital, pronto-socorro, pede por gentileza a equipe médica, o enfermeiro, o técnico, que possa colocar para avaliar, tá bom? De uma forma natural, né? É só uma medida, ele não vai dizer exatamente que a criança está grave. O que vai determinar se a criança está grave ou não é a presença daquelas covinhas, sinais de falta de ar importante que nós mostramos lá atrás. E, infelizmente, as crianças estão chegando assim. Por quê? Por conta daquilo que a gente falou desde o começo. As crianças estão tendo crise e muitas vezes essas crises não estão sendo reconhecidas logo no seu início. E se logo no início eu começo a medicar, as crianças saem bem e aí não precisa de passar por um transtorno de uma internação hospitalar. Ok? Quando a crise é um pouquinho mais prolongada, já tem um tempinho aí, 3, 4 dias, a crise ainda está se mantendo, ou a criança já chega com um pouco de falta de ar, a opção que nós temos é de associar o salbutamol spray com um corticoide, né? Esse corticoide hoje, mais frequentemente usado, é a prednisolona ou a prednisona, né? A prednisolona, ela tem sido mais fácil o uso, porque ela pode ser usada tanto em comprimido, quanto em suspensão, que é aquele xarope, né? E em gotas, às vezes, nós encontramos. A prednisona, ela só é encontrada em forma de comprimidos. Para criança maiorzinha, dá para ser usado comprimidinho, é bem pequenininho, tá? O que ela faz? Qual a indicação? Porque como a asma, nós mostramos aí uma inflamação importante dos brônquios, quando ele está muito acentuado essa inflamação, porque já está avançando um pouquinho, número de dias, às vezes tem crianças que chegam com a gente com 15 dias de tosse, né? Às vezes chegam com tosse bastante ofegante, e às vezes uma associação importante para reduzir a inflamação é o corticoide, o prednisolona. O prednisolona ou a prednisona eu vou usar para desinflamar, mas ele tem um efeito longo, né?
no uso. Então, eu vou usar de manhã, só de manhã, ou usar de 1 a 2 vezes ao dia. Então, ele tem um efeito longo, mas eu só posso usar ele por até 5 dias. Hoje se considera uma resposta boa, muitas vezes, sendo utilizado numa dose pela manhã. Então, muitas vezes você vai ver que o médico vai prescrever uma dose de corticoide, quando bem indicado, no período da manhã para fazer até no máximo 5 dias, tá? Às vezes a gente chega até o 7º dia, mas é uma situação excepcional. Naturalmente, no tratamento que a gente precisa indicar, o tratamento vai até o 5º dia, ok? E isso se houver indicação médica, tá bom? Para usar o corticoide, precisa consultar o pediatra para ver o momento adequado para usar. Não usar só porque a criança está tossindo. A tosse é manifestação de crise, tudo bem, mas a primeira medicação é o broncodilatador salbutamol, tá bom? Bem, meus amigos, ainda falando do corticoide, eu já falei quantos dias, né, quando indicar, lembrando que ele é bastante fácil a administração, é acessível, mas é uma droga que tem que tomar muito cuidado, porque ela é derivada de hormônio, né, do cortisol, então se eu usar por muito tempo, eu posso bloquear alguma série de ações importantes de alguns hormônios que agem no corpo da criança. Então, o limite é em torno de 5 a 7 dias, como nós falamos, tá bom? E, para terminar, lembrando que é fundamental a gente ter uma família segura, com saúde, protegida, com os pais conscientes, tendo conhecimento, sabendo o que fazer para proteger a sua família do pior, de ter um filho, uma filha dentro de um hospital, dentro de uma UTI, por conta de uma crise de asma, que poderia ter evitado executando ações simples, né? Então, fique atento aos seus filhos em crise de asma, ou na possibilidade de terem asma, na suspeita, consulte um pediatra para tirar as dúvidas, tá? Porque assim vocês vão estar protegendo a sua família, tá? E é o que mais nós queremos, que a família tenha muita saúde, tenha muita paz, harmonia plena, para que vocês possam gozar muitos dias, muitos momentos de alegria em sua família, tá? E dentro de casa. Lembrando que nós temos um curso, né, um curso que é gravado, para que vocês possam ter acesso a todas essas informações e muito mais, porque nós aqui condensamos uma série de informações sobre crise de asma, lá nesse curso que nós fizemos com muito carinho, com bastante atenção e preocupação em fazer um conteúdo que possa esclarecer de forma bem clara, com uma linguagem que não tenha linguagem técnica, como os médicos muitas vezes falam, é uma linguagem simples, acessível, vocês poderão ver no celular, no notebook, no computador, de qualquer lugar, para que vocês possam se orientar, se preparar para não só conduzir de forma perfeita, adequada na crise de asma, mas para uma série de doenças com as quais vocês vão se dar conta diante de várias situações que as crianças, ao longo da sua idade, vão ter. Nada melhor que pais preparados, não é mesmo? Então, um curso que é completo, é cheio de informações sobre várias doenças, sobre vários problemas de saúde, que está sendo muito bem divulgado. A equipe nossa está divulgando de uma forma bastante empenhada, e estamos disponibilizando esse material para vocês, tá? Aqui tem um link, é o manualdascrianças.com.br, para o qual vocês vão ter acesso a esse conteúdo do curso Manual das Crianças. E além do curso, né, das aulas gravadas, vocês têm acesso a um material impresso ou em PDF, que vocês podem baixar, ler e consultar a qualquer momento, para que vocês possam se orientar, tirar as dúvidas naquele momento, ou caso precise. Nós temos também um acesso a vocês através do curso, que vocês podem tirar dúvidas praticamente diariamente conosco, tá? Então, o curso lhe dá um acesso, né, a possibilidade de se informarem cada vez mais e se prepararem para todas e variadas situações, as mais adversas, que poderão passar na vida dos seus filhos. Nada melhor que ter conhecimento, porque o conhecimento salva vidas. Tá bom, meus amigos? Ficamos por aqui e vamos abrir para as perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta?
Ok. Ítala, né? Ítala, Maiara, o clenil é o beclometasona, é um corticoide, tá bom? E o corticoide, ele faz a desinflamação do pulmão. Quando a criança vai precisar usar um corticoide inalado, tá? No spray, com a bobinha, ou espaçador, é quando as crises forem muito frequentes. As crises de asma estão sendo muito frequentes. O que é muito frequente? É pelo menos uma crise todo mês. Se a criança está tendo crise todos os meses, ou uma criança que tem potencial de ter crises importantes, né? A criança que, por exemplo, já teve crise de asma, já passou por uma UTI, ela vai precisar usar o corticoide inalatório. E o Clenil é o nome comercial da corticoide chamado beclometasona, tá? A dosagem, viu, vai depender do perfil dessa crise, se for uma crise leve, de moderada ou grave. Então, faz uma dosagem pequena, média ou alta. Então, cada caso vai ser um caso que a gente vai escolher a dosagem certinha para dar. Não existe uma dose fixa, tá bom? O tempo de uso é outra coisa. Se você começou agora, teu filho tem crise de asmas frequentes, certo? Então, ele ele tem uma indicação do uso do Clenil. Começou o Clenil essa semana, o tempo de efeito do remédio para começar a agir é de 2 semanas, a média. Então, ele não é usado para crise. Então, lembrar disso, o Clenil não é usado para crise. Para crise é o salbutamol, como nós falamos. Ele começa a agir daqui a 2 semanas. Quanto tempo eu vou usar? Eu vou usar por pelo menos 3 meses, tá? Durante esses 3 meses, o médico pediatra que vai estar acompanhando a criança vai perceber se aquela dosagem que começou com o Clenil está boa ou não está boa. Ou seja, a criança continua tendo crise, então eu vou aumentar a dose. Então, essa dosagem ela vai ter que ser medida conforme o momento certo em que a criança está necessitando. Então, se a criança está tendo crises ainda, mesmo usando o Clenil, ele tem que rever essa dose, tá bom? O tempo mínimo de uso do corticoide inalatório é de pelo menos 3 meses, tá? Mas tem criança usando 1 ano ou até mais. Sim, sim, Franciele, a criança com asmática, ela é uma criança que fica com o pulmão inflamado, como nós dizemos, né? No bebê de 11 meses, eu não tenho como dizer que ele vai ser um futuro asmático, a não ser que ele tenha alguns critérios, como nós falamos, né? Os pais bem alérgicos, né? E a criança já manifestando alguma coisa em contato com algum fator que desencadeia. Se o cachorrinho, o gatinho não desencadeia quando a criança brinca, provavelmente não é. Mas, quando a criança está em crise de asma, o bebê chiador, né, no caso, pequenininha, as crises são frequentes. Toda vez que entra em contato com o pelo animal, por mais que o exame não dê positivo, muitas vezes não dá, porque ele só é confiável acima de 2 anos de idade, muitas vezes antes disso, então, não é confiável. Se existe essa relação, a criança começou a tossir em contato com o animalzinho, tem uma relação muito próxima a gente pensar que é uma manifestação possivelmente alérgica. O que eu vou fazer, né? Primeiro avalia direitinho a possibilidade de um médico pedir uns exames que possam indicar algum quadro alérgico, dosagem de eosinófilo, de G total, para, né, a gente ter uma ideia, para que não tire o cachorro de imediato. Não tendo a possibilidade, né, de ter uma resposta boa com essas ações, né, aí você realmente tem que tirar o animal de pé da criança, né? Não tem jeito. Sim, o Fluoxetide é para tratamento de asma, Noemi, tá? É um corticoide, inclusive, com potência muito alta, tá bom? Só em alguns casos eu vou usar o Fluoxetide, mas é um corticoide de potência mais alta, inclusive, do que o Clenil. Então, algumas crianças precisam fazer Fluoxetide, tá bom? Outros vão fazer o beclometasona, que é aquele do Clenil, tá bom? Essas são opções de corticoide inalatório para fazer o tratamento, para a criança não ter crise, ok? O seretídeo também tem corticoide, tá? É uma associação. Se a criança tem dermatite atópica e tem manifestação de rinite alérgica,
A rinite alérgica já é uma manifestação também atópica. A dermatite atópica e rinite alérgica são quadros que nós chamamos de atopia. A atopia é alergia. Então, se a criança já novinha manifesta dermatite atópica e tem uma manifestação de rinite alérgica, né? É outro tema também que nós vamos conversar, possivelmente ela pode desenvolver em algum momento da vida dela asma, tá? Então, a criança que às vezes tem manifestação na pele, no nariz, com manifestação alérgica, ela pode ter asma, viu? Então, é importante essa informação. Então, se meu filho está começando a ter crise de tosse persistente, e ele já teve dermatite, que agora está mais estável, a rinite que às vezes vem aparecendo, e agora no frio, pegou uma gripe, está chiando o peito, está tossindo, está cansada, provavelmente um asmático de origem alérgica, tá bom? Se a criança, muitas vezes, tem crise, isso gera muita dúvida, viu, Renata? Porque às vezes a criança tem crise de tosse, aí o médico vai, ausculta o pulmão e não vê, naquele momento, o pulmão não tá chiando o peito. Mas por isso aquele detalhe, tá? Se a criança corre, pula, brinca, começa a tossir, mesmo que não chie o peito, ela está em crise de asma. Porque a asma, muitas vezes, ela pode se manifestar apenas com crise de tosse, tá bom? Ela nem sempre ela vai ter o chiado. A maioria das vezes você observa o chiado no hospital pulmão, mas nem sempre isso é o determinante para ter a ideia da crise. Então, o que a pessoa faz? Se eu não sei se a criança tem asma e a criança está tendo tosse, eu vou fazer um xarope qualquer. Então, presta atenção nesse detalhezinho. Se a criança tem crises frequentes, quando ela faz uma atividade, aí quando ela tem crise de tosse, vem catarro no peito, às vezes falta de ar, ela está em crise de asma, sim, tá bom? Muito boa a sua colocação, viu? Isso. Noemi, é o seguinte, o seu neném tem 7 meses, a questão que a Noemi traz é o seguinte, a neném dela tem 7 meses, teve chiado no peito, teve o nariz escorrendo, provavelmente teve um resfriado que desencadeou a crise, né? Levou para o pronto-socorro e lá falaram que a criança tinha asma, tá? Como eu falei, criança de 7 meses a gente não fala asma, né? Se ele tem crise recorrente de chiado, tosse e no peito, ele é um bebê chiador, tá bom? Aí a criança teve lá seu primeiro episódio de chiado de tosse, como nós já apresentamos uma aula atrás, né? De bronquiolite. A criança começou a ter frequente crise de tosse. Todo mês agora está tossindo, está chiando o peito, né? Então ela está desenvolvendo um quadro de bebê chiador, uma síndrome de bebê chiador. Se as crises do bebê chiador são muito frequentes, né? Eu muitas vezes, o médico ou o pneumologista vai indicar um corticoide inalatório para conter as crises, para evitar que as crianças tenham crises, tá? Então, o fluoxetine é uma indicação de um corticoide quando existe essa indicação de um quadro que está se manifestando com frequência. Porque o fluoxetine não é exclusivamente um corticoide inalatório para tratar asma exclusivamente, ela trata também as crises do bebê chiador quando ele tem crises frequentes. Crises frequentes, deixa bem claro aqui, são crises que acontecem todos os meses, tá? Crise esporádica. Teve lá no início do ano, agora está tendo crise agora, são crises esporádicas. Não tem indicação do corticoide inalatório, tá? Aí é só fazer salbutamol nas crises, ok? Então, a Kátia trouxe para cá, boa noite, Kátia. Ela usa, o neném dela precisou, né, de 8 anos, a sua pequena, o Symbicort. E aí, a criança usou durante o período que ela esteve na UTI para controlar a crise que estava provavelmente muito grave, para fazer provavelmente, para que ela pudesse entrar na UTI, provavelmente ela teve uma crise muito grave, né, Kátia? Imagina o seu transtorno que você deve ter passado, né? O sofrimento que vocês tiveram.
Porque a criança, quando asmática, quando entra na crise grave, vai para a UTI, meus amigos, é muito complicado, porque até a criança precisar daquele aparelho para fazer a criança respirar, aquilo ali pode trazer uma série de problemas, às vezes até algumas sequelas. Então, a gente fica com muito medo de ter uma crise muito grave e a criança realmente precisar ser entubada e ir para a UTI, tá? Então, quando a criança tem crises graves, e às vezes só o salbutamol não responde o suficiente, ela tem que fazer uma dosagem de corticoide em doses altas, inclusive, para que ela realmente, as crises não venham ter muita manifestação grave, porque tendo passado para o UTI por conta de uma crise grave, ainda ela pode ter novas crises graves. Então, o médico, já pensando nesse risco, ele começa medicações como esta, tá? Em dose alta de corticoide. Inclusive, são medicações muito caras, né? Imagina como que você deve ter passado, viu, Kátia? Mas, graças a Deus, você deve ter superado isso com louvor. Se ela responde, é que tem que ser mantido a medicação, tá? Mas você pode, na falta dele, começar com salbutamol e, no menor tempo possível, adquirir uma nova medicação, tá bom? Mas é aquela coisa, se ele não responder só com salbutamol, para o teu caso, você tem que associar mesmo, desde o início, tá bom? Só avaliando em ter que fazer melhor o corticoide inalatório como esse, até mesmo na crise, tem alguns que a gente faz, evitando que faça o corticoide tomado, com a prednisolona oral, a prednisona, porque se você usar mais vezes, pode ter um efeito colateral da medicação, que não é muito boa, tá bom? Então, o inalatório com esse indicado é uma opção que foi feito de forma adequada ao teu caso. Acredito que tenha sido. Uhum. Franciele está trazendo a questão que, uma dúvida dela, que o bebezinho dela ronca, tá? O peito quando pega a friagem. E isso é chiado também, ou sinto ronco no peito dela e só ronca muitas vezes quando tem contato com frio e poeira, tá? Muitas pessoas têm dúvida em separar o que é uma manifestação de rinite alérgica e de uma crise de asma, né? Quando a criança manifesta ao deitar, viu, Franci? Fica roncando, nariz entupido, boquinha aberta, espirra, tosse quando deita, isso é manifestação de rinite, tá bom? E, às vezes, a gente bota a mão no peito, como tem um pouquinho de catarro que fica aqui perto da garganta, a gente acha que é no peito. É o catarro que acontece produzido atrás do nariz. Aí ela produz a tosse, tá bom? E ela pode ser provocada pelo frio, pela poeira também de casa. Na crise de asma, o de chiado, ou do chiador, bebê chiador, as crises vão acontecer independente se a criança está deitada ou não, tá bom? Então, é importante separar o que é um ronco do nariz, que é o ronco do pulmão, tá bom? Então, Noemi, se a sua neném está usando 3 meses o Fluoxetide, olha o histórico. A criança teve crise? Não teve. Se ela não teve crise nenhuma nos últimos 3 meses que usou o Fluoxetide, que é o corticoide inalatório, ela não teve crise, ela está controlada. Aí o médico vai avaliar o tempo de retirada da medicação ou vai guardar um pouquinho, porque nós estamos no momento frio do ano, aumenta a frequência das gripes. Então, se eu tirar agora, a criança gripa, ela entra em crise. Então, às vezes, eles seguram por mais tempo, tá bom? Então, se ela teve 3 meses de Fluoxetide usando e não teve crise, perfeito, tá ótimo. Mas durante 3 meses não melhorou quase nada, teve crises importantes, chegou a ficar internada, a dosagem tem que ser revista, ou a medicação, porque não estava controlando, tá bom? Então, é isso que tem que ser controlado e conversado com o doutor, tá bom? Isso, Kátia. Então, a crise foi muito grave, a gente usou algumas medidas heróicas que a gente usa, tem outras opções de medicamento que a gente só faz no hospital quando a criança chega grave. O sulfato de magnésio, a tebutalina e muitas outras medicações é usada quando a criança é grave. Na criança que chega muito grave e já teve manifestação anterior, os médicos, às vezes, têm que usar uma medicação em dose alta para ter um controle daquela situação e a criança não passar por isso de novo, né? Porque toda vez que a criança entra com uma crise grave dentro de um UTI, o risco é muito maior para acontecer algo pior,
Então, a gente nem pensa duas vezes. Vamos controlar a crise fazendo o maior esforço possível, tá bom? Então, é importante essa informação que você está trazendo para a gente, viu, Kátia? As pessoas, assim, meu filho tem asma, eu sei que meu filho tem asma, e as crises que meu filho tem é tranquila, é leve. Olha, isso às vezes engana, tá? Por quê? Mesmo as crianças tendo crises esporádicas, tendo crises leves, em algum momento pode ter crise grave, tá? Quando que eu sei que é crise grave? É isso que eu apresentei na aula. Quando ele começa a expirar com mais frequência, a ter as covinhas apresentando, tá? As tosses mais insistentes, sendo até criando um estado de sufocação na criança, né? Isso é um sinal de muita gravidade de um quadro de asma. Quando que isso vai acontecer? Às vezes a gente não sabe. Claro, se a criança é acompanhada pelo pediatra, que faz lá seus controles, faz uma avaliação, se a criança tem perfil alérgico, se não tem, geralmente a criança acima de 2 anos, e vendo as manifestações anteriores alérgicas, seja na pele, a rinite alérgica, se as crises manifestam com certo grau de intensidade, a gente vai ficar preocupado se ela tem uma crise grave em algum momento. Então, a gente se prepara e, caso apresente, lembrando, entrar com o menor tempo possível a medicação que funciona para ela, tá bom? Tem que tomar cuidado, então, em analisar direitinho, Franciela, ela está trazendo de novo que a neném estia o peito e o nariz, tá? Chega a assoviar. Então, assim, eu precisaria avaliar a criança para perceber direitinho, porque às vezes acontece que a criança tem rinite, tem inclusive hipertrofia de adenoide, aquela carninha crescida no nariz, e ela tem asma também, mesmo novinha, ela pode ser um fator alérgico. Então, assim, ela vai ter tosse deitada, ela vai ter tosse quando acordar e brincar, correr, ela vai espirrar o nariz, ela vai coçar o narizinho, ela vai respirar com a boquinha aberta. Então, ela vai ter um conjunto de sintomas que eu vou passar para parar para pensar se ela não tem crise de asma, e além da crise, ela também não tem rinite. Porque, vamos pensar o seguinte, isso não é normal. O normal é não ter o nariz entupido, o normal não é assoviar o nariz nem o peito. Se está acontecendo, vamos conversar com o pediatra da criança e trocar ideia. Vamos ver, será que meu filho tem rinite, doutor? O que eu faço para descobrir? Né? Quais exames é possível fazer? Como é que eu posso fazer um teste para ver se a criança melhora com antialérgico para rinite? É uma boa? Tem que ser pensado isso. Mas, a partir do momento que vocês têm exatamente essa informação, a conversa já se torna outra, não é mesmo? Então, facilita muito o entendimento. E aí você toma, inclusive, as medidas para que o seu filho não sofra até mesmo na hora de dormir. Imagina, se a criança não dorme, ela para a escolinha não estuda direito, não presta atenção, dorme o tempo todo e não consegue fazer as atividades igual das outras crianças, porque ao fazer sente falta de ar. Entendeu? Então, a Renata trouxe outra questão. A tosse, quando deita, chega da falta de ar na crise? Sim, sim. Na crise de asma, a criança muito alérgica, isso é muito comum na criança que é asmática alérgica. Quando, por exemplo, você viajou ou ficou muito tempo fora de casa, aquela poeirinha de casa que chega nas cobertas, né? Acaba, às vezes, sendo um fator desencadeante da crise. E a criança, ao deitar, ela começa a entrar em crise, tossindo sem parar, chega até a vomitar, não é mesmo? Então, o que acontece? Quando ela chega a esse ponto, ela vai entrar em crise mesmo quando deitada. Agora, se ela não acontece, ela deitar e ter crise de tosse, mas tem umas tosse esporádicas, nariz entupido, coçando, pode ser que ela tenha, além de asma, ter rinite também, tá bom? Aí tem que avaliar direitinho o caso do seu neném, tá bom? Da sua menina. Então. Foi, foi isso exatamente. Então, às vezes nós somos pegos de surpresa, né? Lembra que a manifestação pode ser tanto gradual quanto súbita. Aí, no caso da sua menina, foi de súbita, né? Sua filha de 8 anos. Provavelmente é uma crise asmática grave, provavelmente alérgica. Ela fez os testes alérgicos? É importante fazer, tá? Nós não falamos aqui, porque nós compactamos as informações,
para que vocês entendam principalmente o que seja asma, como identificar. Por isso, o nosso curso lá tem muitas informações, nós apenas compactamos. Mas o nosso curso tem muito mais informações para vocês terem mais conteúdo, para entender melhor o que seja asma, tá? Tem rinite alérgica, tem vários problemas de saúde lá no nosso curso, tá bom? A partir de 2 anos, você pode fazer o teste alérgico, viu, Eliette? Antes disso, o teste é feito, às vezes dá positivo, dá negativo, a maioria das vezes dá negativo, mesmo a criança manifestando quadro sugestivo de alergia, tá? Ah, Renato, é um prazer, tá? Meus amigos, nós estamos aqui para ajudar vocês, tá? Para poder tirar todas essas dúvidas. Eu acredito que tem muito mais dúvidas a surgirem, tá? Podem comentar no Instagram, podem escrever depois para a gente, tá bom? Que a gente vai responder na medida do possível. Lembrando, então, que nós temos um curso Manual das Crianças, manualdascrianças.com.br, para que vocês possam acessar uma série de informações importantes para que vocês estejam preparados para uma série de situações que, porventura, venham ter que precisar passar e superar, graças a Deus, com mais conhecimento agora, tá? É isso aí, gente. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Que Deus os proteja e tenha muita saúde na família de vocês. Até mais. Tchau. Boa noite.